Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A gente precisa levar-se diariamente ao tribunal, onde nós somos o réu e nós somos o juiz. Eu preciso diariamente me colocar. O dia termina, preciso me colocar no tribunal. E lá eu sou réu e sou juiz, porque é a oportunidade que eu tenho de desvendar as mentiras que eu contei para mim, de desvendar as mentiras que eu contei aos outros, aqueles embustes da minha personalidade, que se eu não tomo cuidado, eu me transformo nos embustes. Exatamente. Nas máscaras, nas hipocrisias. Então eu diariamente me levar a esse tribunal onde só a honestidade é permitida. E aqui entra a grande questão. Todos nós carecemos entrar neste contexto da luz, iluminar o nosso jeito de ser para descobrir onde que nós somos excessivos, onde nós somos cruéis, onde é que nós matamos o outro com a nossa palavra, com a nossa opinião, onde com a o outro nossa é mais arrogância. que a gente também, que a gente precisa permitir isso. Às vezes eu vejo que é tão, pelo menos a minha experiência é tão boa quando eu encontro alguém que é muito melhor do que eu em um lugar que eu sei que eu sou frágil, que eu sei que eu não tenho aquela habilidade. Eu encontro a engrenagem exata, não na utilidade daquela pessoa, mas no reconhecimento pleno, assim, O significado dela ali. da diferença e do quanto eu sou melhor com essa convivência, com o diferente do outro, assim, com o que ele me desafia. E é tão intrigante porque tem pessoas que você vai conhecer e que você convive até, você se irrita com o jeito do outro, porque ele é do jeito que você gostaria de ser e não consegue. A sua maneira de ser. De ser, para mim, é bem isso. Já né? pode o que há de ruim. É verdade. O outro, pelo simples fato dele estar ao meu lado, ele já me interroga, sem dizer nada, né? Ele vivendo ao meu lado, sendo meu vizinho, ele me interroga. Mas a gente tem que baixar as armas. É esforço interior. A gente não consegue perdoar. Às vezes a gente carrega doenças, expressões enfermas de pedras guardadas. Né? A gente vai ficando feio à medida que nós vamos carregando os rancores. A gente vai ficando amargo, né? Um rosto enrijecido de pedra que a gente guarda para tantos e que é aquela história, se eu machuco o outro, eu me machuquei primeiro, né? E o rancor vai ficando impregnado na casa da gente. Impressionante como a matéria absorve isso. A casa da gente, o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a gente vai depositando isso no guarda-roupa da gente. E nós vamos impregnando mesmo. Às vezes a gente entra dentro de uma casa e você não sabe dizer por que você não se sente bem ali. A gente sente. É? Nossa, a gente Parece sente que tem um muito. fardo no ar. É a vida que se expressa em tudo que a gente escolhe, nos detalhes, né? Em todos os detalhes tem o que a gente chama o motivo dos nossos amores. Nos detalhes da minha casa, nos detalhes em mim mesmo, eu expresso o estado que eu tô e o que realmente eu amo, em qual ordem eu amo. Que lugar Com que que intensidade, né? É. Porque é a minha capacidade de também fazer a minha parte, de abrir a gaveta e falar, essa gaveta é uma expressão da minha alma. Tem excessos aqui. Então, ao triar o que eu guardo e insisto em guardar, é como se eu estivesse fazendo um exercício espiritual também. Às vezes você falou uma coisa que é muito certa. Nós somos muito cruéis. E essa semana eu estou especificando com quem eu sou cruel. E eu desafio você em casa. Com quem você exerce a sua crueldade? Porque por mais que uma pessoa seja boa, em algum momento da vida ela descobre um Cristo para fazer cruel. Hoje eu até chorei sobre esse fato. Quando eu comecei a identificar que a minha crueldade, ela é justificada. Bem eu tenho elaborada. todos os argumentos. Como eu careço da lógica, e eu sou naturalmente lógico, então eu careço a argumentar, a regimentar todos os motivos pelos quais eu estou sendo cruel. E não tem crueldade maior que essa. Não fica espaço nenhum para você se arrepender, para você se reconhecer. Não fica espaço para o arrependimento. Vai ficando pesado, né?
Vai ficando bem pesado. E de repente o outro acaba sendo um espelho daquilo que você mais nega em si mesmo. Quando você começa a perceber que o outro te faz um mal quando você está sendo cruel com ele, porque ele reflete um insucesso, um fato que eu acho vergonhoso para mim. Porque não é bom ser cruel. Eu acho que é tão libertador quando a gente consegue dizer pra gente: eu não mereço nada. Pode parecer cruel isso, mas quando você se desprende dessa necessidade de merecer alguma coisa, que às vezes o que me dificulta no relacionamento com você, eu achar que eu mereço a sua atenção, sim, que você faça isso por mim, que você faça aquilo, isso. Então, se por acaso eu consigo deixar de achar que eu mereço, a minha relação com você fica muito mais gratuita e de repente você vai me surpreender com aquilo que eu não acho que eu mereço, mas que aconteceu. A lógica do merecimento é muito cruel nos relacionamentos. A gente vai para a relação com o outro colocando sobre ele um fardo muito grande. Eu mereço que você me trate assim, que você faça aquilo. Você tem que, ai meu Deus. E é claro que tem muitas coisas que a gente merece. A questão é uma dignidade humana. Nós não vamos abrir mão da nossa dignidade humana. Eu mereço ser respeitado o tempo todo. Eu estou falando do supérfluo, que às vezes nós vamos colocando no contexto dos nossos relacionamentos, e isso vai dificultando muito a reconciliação com o outro. Dificulta. Porque o perdão também é isso. Eu admitir que você não tem a obrigação de corresponder às minhas expectativas. E eu tenho que admitir, aprender a assimilar e me instalar nesse lugar. Porque às vezes você diz que perdoou e fica ruminando a história a vida inteira. E não é perdão isso. Eu acho que a gente não é capaz de perdoar o outro se a gente não se reconhece plenamente capaz de cometer muitas maldades na vida. Se eu não reconheço que eu tenho maldade, que eu sou capaz de errar muito, eu não vou conseguir conceder isso ao outro e confiar. Há 2 semanas atrás eu pude ter um diálogo maravilhoso com meu ex-marido. Já me corrigiram que eu não posso dizer que é meu ex-marido, porque meu casamento já foi nulo. Declarado nulo, né? Então, meu antigo amigo. Seu amigo, né? Meu amigo, isso mesmo. É uma pessoa que fez muito bem também. Foi lindo, um homem porque... que exerceu um papel na sua vida muito importante. Sim, e foi muito humilde da parte dele, porque ele me disse que ele precisava viver um meia-culpa. Ele precisava me dizer as coisas que ele estava percebendo só agora. Como amigos mesmo. Vocês ficaram quanto tempo juntos, Isa? Ficamos 3 anos e meio. Casados 2 anos. E a declaração de nulidade saiu agora? Saiu em dezembro do ano passado. 18, solteiríssima. Cristóvão Bastos, convivendo muito com ele agora, porque nós estamos produzindo um trabalho que a gente vai lançar no início do ano que vem. Então, é um gênio. Cristóvão, um dos maiores compositores da nossa música, um grande maestro. Então a gente estava conversando sobre solidão. Ele falou assim: como eu sou necessitado de solidão. E só agora isso tem crescido dentro dele, disse. Mas para um homem que é casado é difícil chegar em casa e você viver a solidão. Tem que saber calibrar bem, equilibrar bem o tempo, né? Tem que ter compreensão mútua também. Porque tem métiers que não precisam tanto de solidão, mas a arte precisa. Imagina você fazer os seus mosaicos com as crianças correndo pela casa. Eu admito que eu sinto falta. Eu gosto de viajar sozinha às vezes. Mas como nós somos prolixos, eu não sei do que a gente está falando. Eu estava dizendo que eu me encontrei com o Jota e foi muito bonito a atitude dele de reconhecimento, assim, e de alívio em poder ter espaço de me pedir perdão e de eu perdoar, e de eu também pedir, ele também perdoar. Eu acho que o perdão é uma atitude violenta por dentro, corajosa, mas ela é uma faxineira, é uma atitude muito faxineira. A gente guarda pedras se não perdoa, porque você tem que saber a diferença de expectativa e de esperança. 2 conceitos muito diferentes. E expectativa você enche o outro do que ele não consegue carregar. E de esperança você tem que admitir que ele pode não conseguir o que você deseja e se perguntar: eu aceito mesmo assim? Interessante, Ziza, você, ao abrir mão de todo aquele contexto que você tinha, ainda que não tenha sido muito consciente em você, que tenha sido um movimento natural do seu casamento, das escolhas que você estava fazendo naquela hora, você se exercitou naquilo que eu acho que é mais sublime na vida de uma pessoa, que é ela ser capaz de renunciar o que alcançou. Não de si mesmo, porque isso a gente nunca vai abrir mão.
Mas quando você é capaz de olhar para o sucesso que você faz e você dizer, isso não é o mais importante para mim. Não é tudo. Saber sair de cena, não é Sim. verdade? O renunciar a si mesmo não é esquecer quem a gente é renunciar aos excessos daquilo que trazemos, não é? É olhar para o sofrimento que eu tenho e ser capaz de renunciar aos excessos que ele me causa. Então eu fico com a parte que pode me ensinar. A dimensão pedagógica de um fato, a dimensão pedagógica de uma tragédia. E volto ao que eu estava dizendo. Quando você vê nessas religiões sérias que partem de um princípio amor a Deus, respeito ao homem, que eu acho que é a díade mais honesta que toda religião precisa viver, é justamente quando nos ensina, e eu estou muito feliz em ser cristão, me sinto muito confortável a partir da palavra de Jesus, que me ensina o caminho da leveza, o caminho do meio, como dizem os budistas, que é justamente a busca desse equilíbrio, que me permite relativizar tudo que a vida me deu, de não supervalorizar o que materialmente eu pude alcançar, aquilo que, até espiritualmente, porque a vaidade espiritual é muito perigosa. Mais eu acho, mais ilusória, né? Porque a gente veste de bem o que é mal. Você imaginou se você hoje fosse dormir vaidosa com o que Deus já fez na sua vida? Eu tenho que dormir pelado dessa vaidade. Né? É verdade, eu tenho que dormir, eu tenho que desnudar a minha alma diariamente e dizer, o que Deus fez em mim serviu até hoje. Acho que isso que é maravilhoso da nossa igreja, assim, mas especialmente do convite de Cristo, do exame de consciência, né? Dessa coisa de todo dia se confessar, olhar para si mesmo, e o exercício lá do comecinho dos nossos filósofos, né, que deram suporte para tudo que a gente tem para se organizar internamente hoje, mas o se lembrar com fidelidade, contar para si mesmo de novo, com extrema fidelidade, tudo o que realmente você viveu, mas especialmente o que ninguém viu. Agora, Celine Dion anunciou que coisa linda, né? Que vai parar de cantar por um tempo indeterminado. Meu Deus. Da mesma maneira como ela fez quando ela teve o último filho dela. Quanto tempo ela ficou? Uns 4 anos sem cantar? Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu tive a oportunidade de ouvi-la num daqueles shows do Retorno. Quando eu ouvi aquela mulher cantando, aquela produção toda, eu falei, meu Deus, como é que essa mulher um dia cogitou a possibilidade de parar isso? Acho que ela cancelou agora mais de 180 shows. Não tem previsão de volta. Por causa do marido, ela parou para cuidar do marido. Não tem previsão de volta. Essa capacidade de relativizar o sucesso que faz, isso é muito nobre, minha gente. Isso é muito difícil. Sair de cena. Aí às vezes a gente vê a gente apegado a umas misérias que deveriam nos envergonhar, não é verdade? Uma mulher como essa, posso usar um termo impróprio, ela me evangeliza. Sim. Ela me evangeliza com essa atitude dela. Também. Ao ser capaz de escolher a família dela. Olha, minha família é mais importante do que tudo isso que é grandioso aos olhos do outro. Uma pessoa optar pelo bastidor. Bastidores que a gente não vê. E ficar em paz, e saber que ela continua no eixo. E se sair de cena e ficar infeliz, não é sair de cena, né? Sua alma continua lá. Porque daí você seria infeliz e não condiz com a escolha. Mas sair de cena e estar inteiro é realmente uma alma amadurecida, né? Para mim, o grande segredo da vida é a aceitação. Aceitar. O que é aceitar? Baixa a guarda e para de brigar com a vida, né? Acho que o espírito de aceitação, eu me batia muito com essa palavra da Bíblia. Aceita tudo que te acontecer e na dor permanece firme, porque é no cadinho de humilhação que o homem vai aprender a ser verdadeiramente honrado. Eu pensava, pô, Jesus, aceitar tudo, mas tudo é tudo mesmo? Como pode assim, pôr uma vírgula nisso tudo? Dar uma mudadinha. Aceitar não é ser passivo diante da vida ou das coisas que dependem de mim, mas ter um espírito de aceitação constante te faz muito mais dócil ao que dá certo e ao que não. Você fica muito mais sensível à verdade, sensível à vida, sensível à beleza, mas é uma opção consciente, bem acordada e exigente pela humildade, né? É um exercício de pequenez mesmo, né? Um exercício. E eu digo que é exercício porque não é muito naturalzinho ser humilde, não.
Tem que ter muita mas não é consciência mesmo, de si mesmo. não é mesmo. A prepotência, ela se hospeda com muita facilidade. Ela em sobe nós. rapidinho. Vamos aqui para um outro e-mail, que na verdade eu já queria ter atendido na semana passada. É do Robson Antônio, que escreve assim, lá de Uberlândia. Ele é católico, praticante, mas ele disse que não acredita na vida eterna. Ele acredita que foi criado por Deus, mas que depois que nós morrermos, tudo vai acabar. Da mesma maneira como você desliga um computador. Ele está com câncer, tem 74 anos, e já pensou que quando morrer, será como apagar uma luz e tudo vai terminar. E ele pede que eu comente esse tipo de fé, né, que ele tem. Não sei se ele quer que eu faça um juízo de valor, nem estou disposto a isso, porque prefiro muito mais refletir a maneira como você crê. Você sabe, Sr. Robson, que o senhor não é único. É muito comum a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que até acreditam em Deus, mas não têm a crença na vida eterna. É interessante porque toda vez que nós acreditamos, primeiro, todo mundo acredita. A fé faz parte da nossa experiência de vida. Todos nós fazemos a experiência de fé o tempo todo. Eu sento nessa cadeira, eu estou confiando que ninguém pôs uma bomba nela. Não é verdade? Você vai mastigar um chiclete, quando você abre aquele pacotinho, você fica pensando que alguém possa ter envenenado aquele chiclete? Não. Você compra um pão na padaria, você parte, passa uma manteiguinha dentro, não é verdade? Faz na chapa, um cafezinho com leite, e você é a pessoa mais feliz da vida, do mundo, comendo aquele pãozinho, e você não está nem imaginando que alguém possa ter envenenado a sua manteiga. Então isso é experiência de fé. Na filosofia nós chamamos isso de a experiência mais prática que nós podemos fazer na fé. Você confia que as coisas estão em ordem. Isso é bom, porque quem não tem isso vive uma neurose, precisa até de tratamento, é o desconfiado. Tem gente que tem essa desconfiança tão arraigada que vira uma doença. Então, se você não tem essa desconfiança de tudo, você é uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Então você está em dia com o seu primeiro nível de fé, que é a fé na vida. Eu acredito que eu posso sair, que eu vou ter condições de chegar ao destino, que não haverá um terrorista no meio do caminho. É a boa fé. Estou agindo com boa fé. Depois você tem uma experiência de fé que abrange um pouco mais o território da espiritualidade. Isto é, eu tenho fé em Deus. Acredito que sou criado por uma força superior, né, por um Deus que é muito maior que eu. Aí você tem o contexto das religiões que ensinam as mais diversas formas e modalidades de divindade. Nós somos cristãos, acreditamos, judeus cristãos, né? Que nós acreditamos num Deus criador, amoroso, trino, e aí toda a dimensão da nossa fé cristã católica. Agora, existem outros aspectos do desdobramento da nossa fé que são desdobramentos escatológicos, isto é, ultrapassam o limite do tempo. Porque enquanto eu vivo acreditando em Deus na minha vida diária, como é que Deus age na minha vida? Ele age no meu tempo, naquilo que eu sou, a partir da minha história. Eu sinto a ação modificando o meu jeito de ser. Eu sinto a ação de Deus modificando as pessoas que estão do meu lado. Eu posso ver essa ação no tempo. Vejo na criança, vejo no jovem, vejo no adolescente, vejo no velho. Agora, como nós acreditamos em Deus e nos desdobramentos de tudo aquilo que vem do processo religioso, do processo da mística, isso é muito diferente. E é aqui que você entra, Robson. Porque eu tenho encontrado muita gente pela vida que resumiu Deus a essa fé do dia a dia. Veja bem, é errado? Eu não sei. Sei que é diferente. Agora, o que eu acho é que a gente precisa fazer o passo a mais. Eu não consigo explicar o que será a vida eterna. E olha que eu dou aula de escatologia, que é essa ciência dentro da teologia
que tem a pretensão de dizer como será depois que terminar tudo. Aqui, a passagem pelo tempo vai se findar. Então a gente acredita no início da vida eterna, que é onde moram todas as nossas esperanças. Agora, como será esse tempo lá? Que já nem é tempo, né? Já está errado até na linguagem, né? Quando eu queria fazer doutorado, eu queria falar justamente sobre isso. Da impossibilidade de se construir uma linguagem para falar das realidades escatológicas. Como é que eu vou falar do céu? Como é que eu vou falar do inferno? Como é que eu vou falar do purgatório? Se para eu falar, você precisa entender. E se para você entender, nós precisamos usar o mesmo código de linguagem. Então, para falar de céu, a gente usa a categoria de tempo, a gente usa a categoria de espaço, a gente fala de lugar, não é? Você já assistiu aquelas novelas espíritas? Como é o céu? Sempre igualzinho. Aquele campo verde, as árvores, um tédio, as pessoas sentadas debaixo da árvore. Para mim aquilo é um tédio, porque eu posso até gostar disso de vez em quando, mas você imaginou o resto da vida desse jeito, gente, debaixo da árvore? E os carrapatos te incomodando? Tá vendo como isso é relativo? O inferno para o outro pode ser o céu para mim, e o céu para mim pode ser o inferno para o outro, quando você vai pensar. Então veja bem, utilizar dessas linguagens para falar da eternidade é muito difícil. Então, Robson, quando você diz que não acredita na vida eterna, que você vai morrer e é como apagar uma luz, pode ser que você não se identifique com a linguagem que nós criamos para poder falar dessas realidades. É muito difícil, minha gente. É uma linguagem muito difícil. Quando eu morro, eu vou para o céu. Aí imediatamente a gente olha para cima. Só que cada vez mais as ciências estão descobrindo que para cima tem explicação, não é verdade? São as galáxias, são isso, são aquilo. Então eu já não tenho mais como acreditar nessa localização de que o céu é lá em cima. Aí a gente então vai descobrir que a teologia vai nos propor categorias muito sofisticadas que às vezes são difíceis de nós compreendermos ou até de explicar isso para o outro. Aí eu fico tão desanimado, é como se eu desacossoasse de tentar explicar, né? Aí eu chego à conclusão assim, olha, é mistério. Eu prefiro ficar com essa resposta. E dizer para você que é um mistério, a ter aquela sensação de que eu estou fazendo um discurso idiota, só para você ficar sem me perguntar depois de novo. Para que eu vou calar a sua pergunta? Pode ser que a sua pergunta seja muito mais interessante que a minha resposta. Então eu não tenho direito de retirar a fertilidade da sua pergunta e substituí-la pela infertilidade da minha resposta. Eu, como padre, como líder religioso, eu não tenho que te dizer como será o céu. Eu tenho que lhe fazer imaginar. Porque no momento que você imaginar, você criará o céu a partir das categorias da sua satisfação. Ah, mas isso então é uma loucura, padre. Não. Se Deus nos deu este dom, não é verdade? De sentir, de desejar, eu diria a você, o céu é a melhor parte da vida que você puder imaginar hoje, multiplicado por 1000, por 2000, por 3000. Agora, o bonito da vida é a gente viver essa tensão escatológica, pensando assim, hoje, no agora da minha vida, eu renuncio o inferno. Eu renuncio tudo aquilo que possa ser um instrumental de destruição para a minha vida, para a vida de quem está do meu lado. E aí eu continuo imaginando. Robson, eu não acredito que você não tenha esperança na vida eterna. Porque se você crê em Deus, meu amigo, é natural que você, sobretudo agora, neste momento de doença, você descubra uma parte da vida cheia de sabor. Sabe por quê? Porque a vida sempre tem sabor.
Há sempre um sabor preparado para cada tempo da nossa vida, mesmo no tempo da doença, da dificuldade, da luta. Eu vi algumas pessoas muito especiais para mim morrerem. E eu posso confessar a você, Robson, que no momento que eu vi aquelas pessoas morrerem, eu sabia que existia um sabor naquele último suspiro. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta que o sabor existe até o final. E que a beleza da vida consiste em nós descobrirmos o sabor que eu posso experimentar agora. Agora, como será essa vida eterna? Não posso lhe dizer, meu amigo. Mas posso lhe sugerir que você imagine essa vida eterna da melhor forma possível. Porque se você imagina da melhor forma possível, a sua vida agora é transformada. E é aqui que eu acho que se resolve esse conflito de fé humana, temporária, situada, com a fé na eternidade. Quando nós descobrimos que existe um laço e que o tempo está ligado a uma realidade que não é tempo, que o espaço está conectado num espaço que não é, como eu posso dizer, imaginar, porque não está na clausura dos meus conceitos. E a eternidade é isso. Quando você descobre que no agora da vida você tem a oportunidade de estabelecer um tempo de céu. É isso que eu luto, minha gente, para fazer isso em mim, nos outros que eu encontro. E é por isso que eu não permito que a mágoa fique muito tempo no meu coração. Que a mágoa é um impedimento para que o céu exista. Toda vez que eu estou magoado com a vida, toda vez que eu estou magoado com as pessoas, o céu é paralisado dentro da minha vida. É como se os tijolos parassem de ser colocados. Avance a construção da sua eternidade. Não espere morrer para ser eterno, não. Adélia Prado diz que tudo que a memória ama já ficou eterno. Ela tem razão. O amor é essa realidade humana, dom divino em nós, que tem a possibilidade de eternizar tudo que a gente toca. Antecipe no tempo aquilo que já é eterno. Traga para o agora da vida o céu que te espera. O contrário não vale a pena. Trazer para o agora da vida o inferno que não queremos. O céu é agora. Então eu descubro isso. E não significa que eu não creia no céu depois. Mas significa que aquilo que eu espero é tão forte, é tão vibrante dentro de mim, por mais que seja impossibilitado de ser contado. É tão bom que não cabe nas palavras. Eu não sei lhe dizer. Se eu disser para você que eu sei lhe descrever o céu, eu estou mentindo. Eu só sei esperar por ele. E esperar por ele eu posso lhe ensinar. Como eu digo, como eu vivo essa espera. Contar para você como é o céu, eu não tenho possibilidade mesmo. Agora dizer que eu espero por ele, que eu construo no agora da minha vida essa esperança, e que vai ser bom. É isso que eu desejo. Que você, Robson, nesse tempo da sua vida, descubra o sabor que você tem direito. Não se preocupe com o que vai ser depois, meu amigo. Preocupe com o que vai ser agora, porque vivendo bem o agora, você naturalmente está construindo depois. E você não precisa esperar o câncer, a doença, a morte. Ainda hoje nós viemos para cá falando. Tantas pessoas morreram hoje. Estavam saindo para o trabalho, algumas se preparando. Nunca imaginavam que a morte iria chegar. Ela vem quando não esperamos. Estar doente não é nada. Estou cheio de vida e daqui a pouco posso não estar mais. O importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os momentos que os anos nos oferecem. Afinal, envelhecer é obrigatório
amadurecer é opcional. É uma realidade, né? Porque todos nós envelhecemos, não tem como. A gente estava brincando aqui que nós estamos mais novos, mas está todo mundo envelhecendo. Aqueles amigos que antes eram lúcidos, de repente começa a trocar as datas, né? Começa a trocar os nomes, começa a repetir as mesmas histórias. É a vida. O processo do envelhecer é natural da condição humana, né? Há algumas pessoas que encaram isso como perda, há outras que descobrem que é um ganho, e que pode ser um ganho. Essa semana mesmo a gente estava conversando que é muito importante na vida a gente desenvolver hábitos, mesmo na juventude, que combinem com a velhice. Sabe por quê? Porque se a gente está apenas acostumado com as coisas da juventude, da mocidade, se a gente não começa a criar hábitos que depois sejam próprios da idade da maturidade, nós não vamos ter o que fazer depois. Ser jovem demais é um problema. Você precisa começar a adquirir alguns hábitos que possam ajudar no seu processo da velhice. A leitura, por exemplo. Quando a gente descobre na adolescência, na infância, na adolescência, na juventude, quando a gente aprende a cultivar o hábito da leitura, você já está garantindo um bom tempo de qualidade para a sua velhice. Porque qual que é a minha grande reclamação? Muitas vezes não ter tempo de ler tudo o que eu quero. Não é assim? Depois que você já está mais velho, meu amigo, que você já diminuiu naturalmente o seu número de compromissos, que a vida foi ficando mais leve para você, é o tempo de ler tudo que você não pôde ler ao longo da vida. Aí, ocupando a cabeça, o coração fica muito distraído. Quando a cabeça está bem ocupada, o coração se aquieta. Agora, se a gente não tem o hábito da leitura, é natural que depois a gente vai ter uma dificuldade muito grande para ficar à toa, não é? Você vai achar que o tempo está comprido demais para você preencher com tudo aquilo que você quer. Então, envelhecer requer arte. Bons hábitos na juventude ajudarão a sua velhice ser mais qualificada. Por que a gente insiste tanto no exercício físico, na atividade física, na boa alimentação na juventude? Porque a construção muscular da juventude é que vai fazer com que você seja um velhinho mais flexível, sem tantas dores na coluna. Por quê? Porque está com a musculatura bem fortalecida, está com uma lombar bem fortalecida, para a sua coluna não sofrer tanto a idade da maturidade. Então aquilo que a gente cuida hoje repercute depois na vida. Por isso que viver, a gente precisa ir pegando os bons hábitos da vida, para que quando nós estivermos nesse período de mais lentidão, de menos pressa, a gente não se desespere. Então eu, Padre Fábio, hoje estou construindo o velhinho que eu vou ser, que eu espero ser um velhinho um dia, né? Espero que eu não morra jovem. Mas estou construindo agora a minha velhice. Como? Na minha estrutura física, eu estou ajudando a envelhecer melhor, a ter mais qualidade. Na alimentação, nos meus hábitos, né? Ser um homem de oração, ser um homem adepto da leitura, da reflexão. Que isso a gente vai ficando mais aguçado, minha gente. Eu sempre digo, eu comecei a escrever cedo. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu publicaria o meu primeiro livro aos 50 anos. Por quê? Porque depois dos 50, a sua lucidez para olhar para o passado é muito maior. A gente se arrepende menos, né? Do que disse. Porque você vai estar mais centrado, é o momento da sua vida em que você tem mais instrumentais para analisar, mais maturidade, mais sabedoria. Isso é, se a gente viver bem, se a gente construir bem o momento futuro, o futuro no momento presente. Amadurecer é muito mais que envelhecer. Você pode ter um homem de 80 anos imaturo. Porque o que é o amadurecimento? O amadurecimento não é o acúmulo de tempo em nós, mas é o acúmulo de experiências. Quando a gente não descobre a sabedoria no processo da vida, nós vamos ser uma pessoa sem graça, sem discurso, sem ter muito o que dizer, sem ter muito o que acrescentar.
eu tenho um prazer imenso em estar com velhos. Por quê? Porque eu desde criança sempre fui assim. Minha mãe sempre fala isso. Desde pequeno eu gostava de conversar com as pessoas de mais idade. Porque é muito interessante você ouvir a vida realmente vivida. É uma literatura muito concreta, né? Uma pessoa contando a sua história, contando a sua vida, contando o seu passado, como era, como deixou de ser, como foi sendo modificado. Isso é muito enriquecedor. E ao ouvir os velhos, eu vejo direitinho, eu percebo o quanto é determinante para a qualidade da velhice a sabedoria. Porque é bom você conversar com uma pessoa sábia. Não é verdade? Todos nós temos necessidade de encontrar gente sábia pela vida. Porque o sábio é aquele que tem um pouco mais que inteligência. Inteligência para resolver um problema matemático, muitos nós temos. Mas muitas vezes uma questão da vida, olhar para ela com profundidade, olhar para ela com fecundidade, nem sempre a inteligência basta. Aí a gente pode distinguir aquele que é muito inteligente e aquele que é sábio. Porque aconselhar uma pessoa requer muita sabedoria. Não é verdade? Dar um conselho, interferir na vida do outro, requer uma sabedoria muito grande. Mas onde mora a bendita da sabedoria? Ela mora na oportunidade que nós temos de construir dentro de nós uma vida. Ela mora nessa oportunidade de encontrar pelo caminho aquilo que nos ensina. A história que eu tenho contato, que vem morar dentro de mim. Aquela vida que eu encontrei que mexeu tanto comigo, veio morar dentro de mim. Isso é sabedoria acumulada, né? Quando você não passa de qualquer jeito pela vida, nem pela vida das pessoas, pela história das pessoas. Você começa a recolher os exemplos vividos, os acontecimentos, você extrai aquilo, como se nós pegássemos uma cana e fizéssemos sair todo o caldo, porque sabemos que o açúcar está ali. É como se nós pudéssemos então amassar bem essa vida que nós vivemos para a gente poder extrair até a última gota de sabor. Aí a gente guarda aquilo dentro de nós. A gente vai ficando mais sábio à medida em que nós temos o coração aberto para viver, para poder trazer o aprendizado que essa vida tem e a gente acomodar isso dentro de nós e você usar. À medida que você vai vivendo, evitando os mesmos erros do passado. Então meu pai cometeu tal erro, então hoje eu vou modificar a minha atitude. O texto chama-se Silêncios e Palavras. Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa. Pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. Há poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas: convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso. E nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa
de querer dar ordens ao mundo, é mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nessa mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Por isso o seguimento
acontecia com tanta intensidade. Tantas pessoas, por causa da música que estava revestindo tudo aquilo que ele dizia. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade Uniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o Evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou. A árvore e os frutos, o coração e as palavras, que está no Evangelho de Mateus. Ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. E portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Víboras que sois, como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Como é bom fazer coisas boas, sair de seu tesouro que é bom. Quem é bom faz isso acontecer, mas quem é mau faz sair coisas más de seu tesouro que também é mau. Olha que interessante isso. Como é que nós vamos acumulando este tesouro que pode ser bom ou pode ser mau? É através daquilo que nós vamos escolhendo viver. Você começa a perceber se aquela pessoa está saudável por dentro com aquilo que ela fala. Presta atenção no que você anda falando. Presta atenção nos assuntos que lhe agradam e você vai ter condições de perceber a maturidade da sua vida espiritual ou a saúde da sua vida espiritual. Sabe por quê, minha gente? Se a gente não faz a poda na hora certa, da mesma forma como o vinicultor poda a vinha no momento certo, ela vai adoecer.
Nós precisamos ter a sabedoria de perceber onde é que nós precisamos podar, o que é que nós precisamos adubar em nós. O que é o adubo dessa vida espiritual? É você criar a disciplina de fazer todos os dias. Então, se você não tem o hábito de rezar com a Sagrada Escritura, começa a ter. Isso é uma maneira que você tem de adubar a sua vida espiritual. E a partir do fruto que você produz, você ter coragem de interferir no processo que faz nascer esse fruto. Então tá bom, eu estou fofoqueiro. O que está me fazendo ser fofoqueiro? Ah, é aquele grupo de amigos. Então neutraliza o poder daquele grupo sobre você. Fale menos, esteja menos. Ou quando aquele assunto começar a falar, gente, eu gostaria de mudar um pouco o meu jeito de ser e quem sabe vocês possam me ajudar. Queria falar menos, queria falar só coisas que realmente possam engrandecer a nossa convivência. Vamos mudar um pouco os nossos assuntos, vamos falar de coisas que nos agreguem, que nos façam bem. Ali você está interferindo de maneira direta na produção dos seus frutos. Isso é uma responsabilidade, minha gente, que nós não podemos abrir mão. Isso é determinante para que o nosso cristianismo seja frutuoso ou não. Eu acho que Deus fica tão feliz, né? Quando Ele percebe que nós estamos cuidando das pequenas coisas, que nós estamos honrando a nossa parceria com Ele, que nós não estamos sendo relapsos com a nossa saúde, da mesma maneira como um pai fica feliz vendo o filho se cuidando. Quando o pai fica feliz sabendo que o filho não está se drogando, quando ele não está optando pela vida que mata, pelo estilo de vida que mata, Deus se alegra da mesma maneira. Eu acho que quando Ele me vê lá de manhã, abrindo a palavra dEle, procurando alguma palavra aqui, algum texto, alguma parte deste texto que me oriente, que me torne uma pessoa melhor, é claro que Ele se alegra. E Ele multiplica as graças pequenas, as minudências do cotidiano, que vão sendo ampliadas à medida em que eu sou fiel no pouco. Não podemos abrir mão da oportunidade de melhorar a produção das nossas palavras, a produção das nossas atitudes, a produção dos nossos pensamentos, porque o tempo todo eu estou pensando, o tempo todo eu estou falando, e isso precisa ter qualidade. A gente precisa prestar atenção na qualidade do que a gente pensa. A gente precisa prestar atenção na qualidade da nossa palavra. Será que a minha palavra está engrandecendo alguém? A gente precisa prestar atenção na palavra que a gente escreve. Que tudo isso é fruto. E tudo isso nos expõe. Tudo isso é testemunho ou contra-testemunho do nosso cristianismo. Deus é o nosso parceiro nessa história. Quanto mais a gente for fiel àquilo que Ele nos oferece, muito mais Ele vai nos oferecer para que a gente continue trilhando esse bonito caminho da maturidade espiritual. Por isso que Ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto não está bom, a doença não é só do fruto, é de quem está produzindo aquele fruto. Como é que nós sabemos que uma árvore está doente? Quando você percebe que os frutos dela não estão sendo satisfatórios, não estão sendo saborosos, não é assim? Veja bem, o vinicultor é aquele agricultor responsável por administrar a saúde da vinha. Então, se as uvas estão bonitas, o vinicultor será sempre o responsável pela beleza das uvas. Aqui, Jesus está dizendo que a pessoa que é má na sua natureza, sabe quando a pessoa vai ficando má, ruim? Quando ela vai fazendo parcerias com as coisas ruins da vida. Porque nós não nascemos maus. A própria filosofia já dizia isso. O homem é bom, o homem nasce bom, o meio é que o corrompe. O meio é que o estraga. O que é o meio? São as influências que eu tenho, são os amigos que eu levo para minha casa,
São as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim. Esse é o meu meio. E é este meio que pode me estragar, ou é este meio que pode me salvar? Então, se eu estou fazendo escolhas ruins, é bem provável que eu esteja tendo um tesouro mau. Então fica muito difícil eu, tendo um tesouro mau, querer oferecer coisas boas aos outros. É por isso que Deus não trabalha na mentira. É por isso que Deus não pode agir num coração mentiroso. Porque se falta a honestidade, como é que Ele vai agir em nós? Se eu não reconheço que os meus frutos estão ruins, como é que Ele vai agir em mim? O primeiro passo é eu ter a humildade de perceber e de reconhecer que o meu jeito de viver não está produzindo coisas boas. Que as minhas palavras não estão edificando, que as minhas palavras não estão engrandecendo a vida do outro, né? Que a minha palavra não tem sido conselheira, que a minha palavra tem sido diabólica, porque corta no meio, minha palavra é fofoqueira, a minha palavra é de maledicência. Toda vez que eu abro a boca é para falar mal de alguém, toda vez que eu abro um assunto é para falar mal da vida de uma pessoa. Isso é fruto. O vinicultor é o especializado, é o agricultor especializado em perceber a aparência da vinha e saber se ela está doente ou se ela está saudável. Minha gente, a mesma coisa é com a gente, em se tratando de vida espiritual. Mas quem nos observa para dizer se nós estamos doentes ou não? Quem é que percebe se os nossos frutos estão de acordo com aquilo que a gente pode produzir ou não? Somos nós mesmos. Nós somos os vinicultores da nossa vida espiritual. Nós somos os primeiros responsáveis pela maturidade espiritual que temos ou pela imaturidade espiritual que temos. Os outros que estão ao nosso redor podem nos ajudar, mas é a honestidade diária que nos faz prestar atenção nos frutos que nós estamos produzindo, que vai nos dar condições de agir diretamente no nosso jeito de ser, para a gente modificar essa produção. Minha gente, é impressionante como Deus faz grandes milagres em nós, quando nós oferecemos a Ele pequenas atitudes. Pequenas atitudes geram grandes milagres. É igual a pequena disciplina. Se eu preciso emagrecer, eu tenho que estabelecer todos os dias uma pequena disciplina para mim, que não muda a minha vida. Meu médico, um grande amigo que até faleceu, ele me dizia sempre: não é a dieta de um dia que nos emagrece e não é o exagero de um dia que nos engorda. É a falta de disciplina. É isso que retira a saúde do nosso corpo. É isso que faz a gente acumular as gorduras desnecessárias e nocivas para o nosso organismo. Quando eu não tenho a disciplina de olhar para o meu dia e de proporcionar esse grande milagre que é a minha saúde através de uma atitude, eu não posso acreditar em milagre. Eu só tenho o direito de acreditar no milagre que eu ajudo a contribuir. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará muito mais. Essa regra é para mim, essa regra é para você, essa regra é para o Diego. Essa regra é para todos nós que queremos ser gente. Essa regra é para todos nós que estamos um pouco preocupados com a qualidade da nossa vida cristã. Porque é claro que se você for pegar os cristãos que estão esparramados pelo mundo, pode ser que metade não esteja nem aí para as suas atitudes, não esteja nem um pouco comprometida. Essa metade não está nem um pouco comprometida com as exigências do cristianismo. Vive como se Deus não existisse. Tem apenas uma religião de preceito. Mas não é o nosso caso. Se nós queremos crescer, se nós queremos que o nosso cristianismo seja frutuoso, nós temos que ter muita honestidade na observância desses frutos. E a poda é o quê? Começa a tirar da sua vida aquilo que você sabe que te prejudica espiritualmente. Aquele programa de televisão que ao invés de fazer bem te faz mal. Aquela leitura que ao invés de fazer bem te faz mal. Aquela rede social
que às vezes, ao invés de provocar coisas boas em nós, só provoca coisas ruins. Ter a coragem de dar uma tesourada, sabe? Em todas as realidades que não estão favoráveis ao nosso crescimento, para que o nosso fruto seja saudável. Então Deus quer que a gente seja feliz, mas Ele não virá ser feliz por nós. Ele não vai mexer nas peças do quebra-cabeça da nossa vida. Ele vai apenas nos motivar a mexer nas peças. Porque senão, minha gente, Ele faria tudo por nós, e não é assim. Uma educação madura não permite que o outro faça tudo por nós. É como você educar seu filho. Aos poucos você vai criando no seu filho condições de fazer sozinho aquilo que ele antes dependia tanto de você. E às vezes a gente erra muito quando a gente não ensina o outro a fazer o que ele precisa aprender. Aí a gente fica fazendo eternamente para ele, com aquela ilusão de que nós seremos eternos na vida dele. E se um dia a gente se ausenta? Como é que o outro fica se ele não passou pelo aprendizado? Claro, eu não estou retirando o direito de Deus agir de maneira miraculosa em nós. Ele pode agir. Pode ser que eu não tenha feito nenhum esforço e a graça foi derramada sobre mim. Ele age como e quando quiser. Eu estou falando é que na regra da vida, Deus não dispensa o esforço humano. O milagre grandioso, nossa meu Deus, aquilo é a exceção. E eu não tenho o direito de ficar esperando a exceção. Eu tenho que fazer o meu esforço diário para que esse milagre que passa pelas minhas atitudes seja possível. Deus é infinitamente superior a mim. Deus é infinitamente maior, mais capacitado em tudo o que na vida eu posso considerar humano. Mas Ele não despreza a minha atitude. Ele não despreza o meu esforço. Então Ele se antecipa com sua graça em me dar condições de amar alguém. Mas aquele amor humano do dia a dia, sou eu que vou fazer o esforço para viver. Não é um milagre que não tenha a minha participação. Então, o amor maduro nos ensina a cuidar do outro, mas ensinar ao outro a sobrevivência. E isso é ação humana. Deus me motiva a reconhecer, Deus me dá condições de reconhecer os meus erros, como se uma luz fosse acesa sobre a minha consciência, capaz de me fazer compreender a vida equivocada que eu levo, os relacionamentos equivocados que eu estabeleço, as atitudes grosseiras que eu posso ter com alguém. Mas aí, depois de me iluminar através da sua graça e até me dar o dom do arrependimento, sou eu que tenho que ir lá andar aquela pequena distância que me separa do meu irmão, bater na porta e pedir perdão. Se alguma coisa não ficou bonita na história, é sempre uma oportunidade de bater na porta e pedir perdão. Então a teologia nos ensina que nós nunca perdemos essa graça de sermos filhos. Mas por causa da vida que a gente leva, por causa das escolhas que a gente vai fazendo, a gente pode viver como se a gente não fosse filho. Não é que Deus nos deserdou, é que a gente resolveu gastar a herança de outra forma, de maneira errada. Tantas vezes eu gasto essa herança de ser filho de Deus de maneira equivocada. Tantas vezes nas minhas escolhas eu não manifesto ser herdeiro do céu. Por quê? Porque vivo tão preso àquilo que é mesquinho, tão preso àquilo que é miserável, que essa herança divina que está em mim fica ofuscada. Olha como é interessante isso. Como é que a gente é fiel a Deus nas pequenas coisas? Se hoje Deus acendeu no meu coração uma luz para me incomodar com alguma coisa, digamos que hoje eu tenha identificado que eu estou tratando mal a Teca, que é a pessoa que cuida de mim. Se hoje de repente eu tivesse sido iluminado por Deus, volto a dizer como no início, não sou eu que sou capaz de perceber por mim mesmo, é a graça de Deus agindo em mim que me mostra que eu erro. Já é a ação de Deus em nós quando nós percebemos que erramos. Aí eu começo a olhar para o meu jeito de tratar a Teca e vou fazer um compromisso comigo e com ela. Eu vou minimizar tudo aquilo que me faz
tratar de maneira errada até. E eu vou ser fiel àquilo a que me comprometo. É claro, a teologia nos ensina que há sempre um agir de Deus que antecede toda e qualquer ação humana. Então eu não sou bom porque eu sou bom. Eu sou bom porque Deus é bom em mim. Então a minha essência, que participa da essência divina, porque eu sou filho dele, e tenho todos os sacramentos para me ajudar a fazer essa filiação ser cada vez mais evidente em mim. Pode observar, sempre que você precisa perdoar alguém, se você já sente no coração que precisa perdoar ou que precisa pedir perdão, você já está movido pela graça divina. Santo Agostinho nos dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós precisamos da graça de Deus em nós, por causa do nosso pecado. É simples compreender isso. Eu, porque sou pecador, costumo ser arrogante, porque sou pecador, costumo ser orgulhoso. E quando sou arrogante, quando sou orgulhoso, eu sou incapaz de perceber os meus erros, de reconhecê-los. Então eu sempre vou achar que é o outro que errou, que é o outro que pisou na bola, que é o outro que não fez tudo certo. Tudo bem, ele pode até ter errado, ele pode até ter feito tudo da maneira como nós não combinamos, mas é sempre interessante a gente oferecer ao outro uma nova oportunidade. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.